2014 eu era executivo de uma empresa, e a empresa era na área de óleo e gás. E aí a gente começou a passar por um momento do petrolão, né? Passou por uma crise. E aí os sócios da empresa decidiram que precisavam diversificar. Aí eles falaram, cara, a gente vai diversificar, vamos abrir uma nova frente aqui. Aí eu levantei a mão e falei, ó, eu topo tocar essa nova frente, né? E eu topo, inclusive, assumir risco, porque eu tinha interesse em ser sócio daquela nova frente. E aí eu tive a melhor experiência possível para um empreendedor, que é empreender com o dinheiro dos outros, né? Então, assim, se desse certo, beleza, talvez eu não colhesse o fruto de dar certo, ou não todo o fruto, mas se desse errado, pelo menos o meu risco era muito zero. Aí, bom, muito zero, né? Era próximo de zero. Mas assim, eu abri mão de, por exemplo, da rescisão contratual, de algumas coisas, da estabilidade, né? Ou pelo menos da aparente estabilidade que a gente conhece hoje, para me lançar nesse projeto. E aí deu certo, eu consegui fundar a empresa, eu paguei um MBA para fazer concomitante, aí eu desenvolvi um pouco o lado mais técnico de contabilidade, marketing, já tinha um conhecimento de gestão de projetos, de tecnologia. Aí eu consegui fechar o primeiro cliente, essa é uma coisa bem engraçada, assim, bem engraçada, bem desafiadora, né? Imagina o seguinte, era uma empresa de portaria remota. Como que você vai vender portaria remota? Eu vou chegar no seu condomínio e falar assim, Denis, eu tenho uma ideia aqui que é portaria remota. Então você vai tirar seu porteiro e o meu porteiro vai te atender remotamente. Beleza? Eu vou cuidar da segurança do seu condomínio. Você topa? Cara, topo, legal. Me mostra o que você tem. Ah, não tenho nada, eu tô começando agora. Você toparia, né? Então, cara, a estratégia de venda, a gente montou uma sala lá, colocou uns monitores, falou, não, aqui era só os monitores, né? Mas não, aqui é a sala de monitoramento, a gente tinha que ir aprendendo a fazer. Lá que eu aprendi uma técnica que eu uso até hoje na minha empresa. Chama PDCA. Você conhece a técnica PDCA? Sim. Promete e depois corre atrás. Então comecei a prometer Eu e ia falar, depois não conheço essa. comecei a prometer e depois correr atrás para cumprir o que eu havia prometido, né? Enfim, aí a empresa deu certo. A minha intenção era me tornar sócio da empresa, mas eu acabei não chegando num acordo com os fundadores, né, que eram os donos da empresa. E aí eu pedi para sair. E aí eu comecei a procurar outros negócios para investir. E eu tinha 13 projetos para investir. E aí eu falei, caramba, né? Porque quando você está querendo empreender, talvez quem está querendo empreender tem um problema que assim, cara, qual ideia eu empreendo? E a hora que você começa a se movimentar, começam a surgir várias ideias. E de repente você quer fazer tudo, né? Tudo, sim. Mas não dá para fazer tudo. Tem que ir focando, focando, focando. E aí eu tinha que escolher um desses projetos. Tipo, tinha lá automação residencial, empresa de consultoria, telemedicina, isso 2015. Telemedicina, 2015 e 2016. E um deles era vending machine, porque onde eu fazia MBA não tinha cantina. E era sábado, e por que não tinha cantina? Porque não fazia sentido econômico ter cantina, né? Tinha pouca gente circulando, mas tinha demanda, porque tinha pouca gente circulando. Eu falei, putz, se tiver uma máquina aqui vendendo pra galera, o custo é baixo, acho que fecha a conta tal, por que não tem, né? E aí eu comecei a procurar, e na época eu não achava informação disponível sobre vending machine muito fácil. Então eu fiquei com a ideia que se eu tivesse um negócio de vending machine ia ser legal. E aí eu decidi, né, entre os 13 projetos, eu falei assim, cara, qual que, se eu começar a jornada e der errado, eu vou me divertir muito no processo, né? Eu juro que foi esse o critério, assim, porque qualquer projeção que você faz quando você está na ideia, o Excel aceita qualquer coisa, né? Ah, se eu crescer 10% ao ano, né, em 20 anos eu passo um Elon Musk, né? Assim, não, cara, você não vai... o risco é muito grande, né? Você não vai crescer sempre o mesmo percentual. Tem vários desafios, né? E eu acabei usando esse critério. Eu falei, cara, se der errado, eu sempre curti programação, sempre curti mecânica, sempre curti elétrica.
E aí eu falei, cara, se eu trabalhar com esse projeto, eu vou mexer com tudo que eu gosto, se der errado, tá Você tudo certo. voltou ao seu projeto original lá de engenharia de automação mecânica, não era? É. A faculdade, né? É. Isso, cara, você lembrou de um negócio interessante, que eu acho que talvez seja um desafio de alguns empreendedores. É, eu acho que naquele momento eu me sentia bom demais para empreender, cara, assim, reconhecendo humildemente as minhas falhas, assim. E por quê? Porque quando você está no mundo corporativo, às vezes a gente é muito, tá muito apegado a cargos, a vaidade do nosso aparente poder, né? Então, cara, eu era executivo de uma empresa da área de óleo e gás, eu era muito conhecido no meio, né? Aí imagina que eu vou abrir um restaurante, imagina que eu vou abrir uma padaria, imagina que eu vou trabalhar vendendo alguma coisa, né? Sim. Então, isso na minha cabeça, esse foi um dos bloqueios para eu começar a empreender, porque de certa forma eu tinha um preconceito com, cara, eu vou trabalhar com vending machine, mas eu vou carregar as caixas ali, abastecer a máquina, né? Eu tinha, E como empreendedor, você tem que fazer tudo, deve ter a mão na massa e cara, fazer não acontecer, né? tem que fazer tudo, mas eu não tinha nem essa visão, né? Assim, tanto que assim, a escolha dos negócios, eu acho que de certa forma essa vinda para a tecnologia, por isso que eu associei com o que você falou agora, eu acho que era meio também uma justificativa boa para falar assim, não, estou trabalhando com o que eu me formei, certo? Porque se eu Aham. estivesse trabalhando com telemedicina, o que tem a ver com o que você se formou? Ah, nada, nossa, o Leandro se perdeu, né? Então, Sim. hoje para mim, assim, isso precisa lavar o chão aqui, eu lavo, cara. Qual que é o ROI, né? quanto, quanto que vai dar de retorno aqui, né? Tamo dentro, para lavar o chão da estação espacial, né? Vamos resolver esse problema, né? Você vê o tamanho do problema, quantas pessoas estão dispostas a pagar por isso, começa a pensar no modelo de negócio. Mas na época eu não tinha todos esses conceitos formados, eu estava estudando empreendedorismo, mas eu ainda tinha umas crenças limitantes, vaidades, né? Até hoje tenho várias que eu preciso quebrar. Mas enfim, aí decidi por esse projeto e aí eu comecei a estruturar que caminho que eu ia seguir para realizar esse projeto. E aí eu comecei a pesquisar empresas que atuavam e aí eu lembrei bem por acaso que um amigo que eu tinha feito no colegial, na época na época que eu fiz colegial, foi pouco depois ali, 2 ou 3 anos depois do meu pai ter esse evento aí de quebrar, eu tinha como se fosse uma bolsa de estudos, né? Bolsa trabalho. Então eu recebia para trabalhar no laboratório de processamento de dados. Então eu não fiz estudo formal de programação, mas eu acabei aprendendo programação porque eu estava lá à toa, e eu fiz amizade com a galera que estudava lá, eles me mandavam material, eu ficava desenvolvia um joguinho com outro amigo, enfim, começava a me movimentar. É, então eu acabei eu acabei aprendendo a programar nesse contexto, né? Eu não fiz programação formal.